capítulo 10, e esse livro tem apenas 15 capítulos, então estamos quase entrando na reta de finalização. Aí tenho recebido um monte de sugestões para uma próxima leitura, estou aberta a sugestões, e eu espero contar sempre com vocês. Para mim tem sido um hábito maravilhoso, sempre é. Ainda que eu tenha lido muitas vezes esse livro, ler para comentar com vocês, receber as observações aqui no YouTube, tem sido um momento muito interessante, de muito crescimento. Eu espero que esteja sendo assim também para vocês. Lembro que o livro, cadê ele? Está aqui. Não conheço nenhuma outra edição, conheço essa da Pensamento. É um excelente livro para se ter em cabeceira e eu espero que vocês estejam tendo a oportunidade de ler em paralelo. O capítulo 10 é um capítulo pequeno, ele tem 4,5 páginas. E sempre começamos, eu sei que toda semana, sempre temos pessoas novas, pessoas vindo pela primeira vez. Então, sempre começamos colocando esse pequeno poema, essa pequena estrofe, né, com 5 versos, que foi colocado pelo próprio autor na introdução do livro. Eu gosto, inclusive, porque dá um clima para a leitura. Vocês lembram que Homero começa lá a sua Ilíada, a sua Odisseia, invocando as musas. Isso dá um clima todo especial. E esse pequeno poema de Edward Carpenter, que é um poeta inglês, diz o seguinte: não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Lembrem que a mensagem essencial desse poema é: você é um ser humano, tenha o conhecimento e passe adiante. Sinta-se comprometido com as futuras gerações. E não considerem, porque também muitas vezes as pessoas têm me dito isso, mas que diferença eu faço para o futuro sendo eu um só, sendo poucos? E na verdade as coisas não são quantitativas da maneira que nos ensinaram a pensar. Nós vivemos uma época onde se pensa que o mundo se decide por cifras, por quantitativo. A natureza trabalha com qualidade, não com quantidade. Existe uma história muito bonita que para nós tem um valor muito especial entre muitas histórias que costumamos contar em sala de aula, que é uma parábola budista do Sermão de Benares. Conta-se que Siddhartha Gautama, o grande Buda, já depois de ter a sabedoria, ele andou por muitos anos pela Terra, dividindo um pouco do seu conhecimento com a humanidade. Em uma ocasião, ele anunciou que faria um sermão. Próximo do Rajanato de Benares, no alto de uma montanha, à noite, lugar escuro. Para chegar lá, evidentemente, você precisava de uma chama, de uma tocha, de uma lâmpada. E todos aqueles homens poderosos da Terra compraram as suas tochas e se puseram a caminho. Disse que nesse Rajanato havia uma anciã, uma senhora muito simples, que não tinha como comprar uma tocha daquela. Aí ela vende os próprios cabelos, vende as roupas que tinha e troca por uma pequena lamparina com um pouquinho de óleo. E vai subindo também a montanha com aquela luzinha aparentemente insignificante. E as pessoas riem dela e dizem: o que essa senhora pensa que vai iluminar com uma luz tão pequena? Bom, sobem a montanha. Chega lá, a Índia é um clima de monções. De repente cai uma tempestade súbita e ninguém tinha de se proteger o alto de uma montanha, era um cume. E as pessoas ficam encharcadas e as tochas ficam encharcadas. Aí passa. Fica todo mundo no escuro, um vento frio, ninguém enxergava o caminho de volta, as pessoas começam a ficar em pânico. E o Buda começa a tentar orientá-las. No meio da confusão de vozes, ninguém distinguia qual era a voz dos homens, qual era a voz do Buda, e começa a se instaurar o pânico. Mas tinha uma luzinha que era tão pequena que foi protegida pelo próprio corpo do seu portador, que era a luzinha dessa senhora, dessa anciã. De repente, a montanha estava tão escura que uma luzinha pequena como aquela foi vista do alto de toda a montanha. Porque quando se faz muita escuridão, quem tem uma pequena chama é vista a grande distância. E o fogo tem uma característica muito interessante, que ele pode ser dado sem diminuir em nada, sem se perder em nada. Você dá o fogo para alguém, você continua tendo o fogo. Ele não é diminuído, muito pelo contrário, fica até atiçado. E ela reacende as tochas dos príncipes da terra e todos encontram seu caminho de volta e todos podem distinguir dentro de si a voz do Buda e a voz dos homens. Essa pequena parábola é muito interessante porque mostra que só existem 2 formas do homem se destacar no mundo. Ou sendo muitos, uma multidão chama atenção, ou sendo um só, mas sendo muito, tendo qualidade humana, sendo um verdadeiro ser humano.
estando de pé quando todos resolvem rastejar. Então, essa possibilidade é um exemplo, ela é exemplar e ela projeta uma sombra que vai muito além do nosso tempo de vida. Ela deixa um testemunho da condição humana para o futuro. Quando algumas pessoas me dizem, leia fulano, leia ciclano no próximo livro, leia Platão, leia Sêneca, eu fico pensando quantas pessoas para nós sermos gratos. Eu sou tão grata a tal escritor, leia ele. Eu falei, que ótimo que nós somos gratos, porque realmente temos muitas pessoas para sermos gratos. E essas pessoas simplesmente mantiveram a sua lamparina acesa no meio da noite dos tempos. E por isso hoje temos alguma luz. Portanto, esse poema, ele se aplica a uma situação bem específica. Seja humano, porque isso é o teu dever. E também é o teu dever para com o futuro, que também são teus filhos. Comprometa-se com isso, mantenha a chama acesa. Bom, o livro já mostrei para vocês sabem, inclusive já comentei com vocês, que existe uma palestra minha sobre alquimia medieval também no YouTube, porque a alquimia medieval é hermetismo. Então, o hermetismo vem influenciando a história, desde o próprio Egito, a Grécia, a Roma, a Idade Média, a Renascimento, com Marcílio Fitino. Ou seja, imaginem vocês a pegada histórica de um ser que viveu há pelo menos uns 4.000 anos. Não pode ter sido alguém muito pequeno, que não deixaria um impacto histórico desse tamanho. Os homens são do tamanho dos seus sonhos, do tamanho das suas virtudes. Esse devia ter sonhos e virtudes muito grandiosas. 4.000 anos não é pouca coisa. Enquanto as nossas obras em geral são tão descartáveis hoje em dia, nós que nos consideramos tão poderosos, né? Então hoje estamos no capítulo 10, que é o capítulo da polaridade. Lembrem que nesse livro ele sempre coloca entre aspas aquilo que é original, aquilo que vem de Asclépios, Pimandro, Corpus Hermeticum como um todo, ou Minerva Mundi, ou seja, dos livros originais de Hermes Trismegisto. Esse mesmo é um livro de 1908, de autoria anônima. Um ser muito generoso que não quis deixar o seu nome na história, mas daquele mestre a quem ele pretendia divulgar. É um livro muito bem escrito. Reitero com vocês, eu estou respondendo para vocês coisas que não foram vocês que me perguntaram. Às vezes perguntas que recebi pela internet, perguntas que recebi em outras escolas, e quem sabe até de vocês mesmo. Porque as pessoas me dizem, como é que você pode ter certeza que isso tem algum valor se o autor não se identificou? Bom, não é um nome que dá valor às coisas, é o teu discernimento. E você não vai poder se abster de ter discernimento e analisar cada coisa que passa diante de você. Não existem duas situações iguais. Você vai ter que analisar uma a uma, com bom senso, com princípios, com discernimento. Ninguém vai te dar uma garantia de que isso é absolutamente bom e verdadeiro. As tuas virtudes vão dar. Ninguém vai poder te poupar de crescer como ser humano, para poder perceber o paladar de cada coisa e julgá-la através do seu próprio discernimento. As receitas fáceis, os caminhos fáceis, como diziam os romanos, mentem. Então, carimbo, selo de qualidade. Isso você pode confiar quem carimbou e o carimbo em si. Ou seja, tem uma série de coisas que você vai continuar questionando se não quiser acreditar. Agora, quero, mas vou analisá-lo, segundo a minha vida. É essa postura filosófica que estamos propondo. E esse, para o meu pobre critério, sou apenas uma filósofa, me parece um livro sensato. Eu espero que pareça o mesmo para vocês. Bom, o capítulo da polaridade, então, é um dos que tem um dos enunciados mais enigmáticos de todos. Ele vai dizer o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Que curioso, né? Que coisa mais insólita para a nossa lógica ocidental. Como é que o semelhante e o dissemelhante podem ser a mesma coisa? Então, eles não seriam semelhantes e dissemelhantes. A nossa lógica fica louca com isso. Porque, na verdade, a nossa lógica dual, lembrem do paradoxo divino que já estudamos, ela é útil para certas circunstâncias, para outras não. E nós temos que saber mudar a chave. E nós não sabemos. Queremos usar uma única lei aplicável a tudo. Não vai dar. Temos que saber quando mudar a chave. Então, nós temos que saber que, ao mesmo tempo que estamos num mundo onde as coisas são duais e a gente tem que considerar a dualidade como verdadeira, também sabemos que no plano das ideias, como dizia Platão, ou no plano espiritual, se vocês preferirem, no plano da origem, as coisas não são duais, é uma unidade.
É aquilo que Pitágoras dizia, primeiro zero, vazio, depois a unidade, que já é o demiurgo, é o primeiro criador, é o Brahman dos indianos, é o Aum Sof dos cabalistas. Esse número 1, esse demiurgo, a primeira coisa que ele vai criar na manifestação é a dualidade primordial, espírito e matéria. E a partir daí todo o universo vai ser dual. Onde existe uma coisa, existe também o seu oposto. Bom, essa cadeira é branca, é totalmente branca? Olha, coloca uma lupa que você vai ver que no meio desse plástico aí deve ter várias outras cores misturadas. Ah, ela é resistente. Olha, que já vi muita gente quebrar essas cadeiras. Ou seja, tem de tudo. Tem todos os polos que vocês pegarem. Na resistência, ela é resistente e ao mesmo tempo frágil. Na cor, ela é branca e é também mais um monte de coisa. Na forma, ela é arredondada, mas também tem pernas retilíneas. Ou seja, ela é um amontoado de dualidades, de polaridades, colocadas juntas, como tudo no universo. E o que ele vai explicar é que, quando nós temos um dos pontos da polaridade, temos o outro em potencial. Ou seja, você tem algum sentimento? Tenho. Então você pode ter todos. Se você não tiver nenhum, não vai dar. Mas eu tenho algum, sei lá, eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu tenho alguma coisa. Bom, pode ter o contrário dele, que está aí em potencial. Eu não tenho nada, sou absolutamente indiferente, vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Eu sinto alguma coisa. Oba, bom começo, diz aí o que você sente. Dá para depurar isso. Dá para levar para outros planos dentro dessa mesma natureza. E é o que ele vai explicar já já. Esse símbolo, muito conhecido entre nós, o Tao, o Yin e o Yang, a dualidade no universo manifestado, que tem essa curiosidade, porque dentro do branco existe um pouquinho do negro, dentro do negro existe um pouquinho do branco, não existe absolutos. E a harmonia das polaridades, a harmonia dos opostos, faz com que você tenha a circunferência que gira. É o movimento mais rápido que podemos atingir, é um dos inventos mais brilhantes do homem, a roda. É a harmonia dos opostos, a harmonia por oposição. Se nós encontramos as duas polaridades e as harmonizamos, temos o tal, temos movimento. Se ficamos polarizados para um lado, ficamos tortos com esse movimento pendular. Não saímos do lugar. A harmonia por oposição pode ocorrer em todos os planos. Então, o princípio da polaridade diz: todos os seres manifestados têm dois polos e muitos graus entre esses dois polos. Os seres da mesma natureza, têm diferença apenas de grau. Exemplo típico, que é o que ele dá no livro e é o mais eficiente que eu já vi até hoje. Termômetro. Termômetro está marcando 38 graus. Está quente? Não sei. Para quem está nos 30 graus, 38 é quente, mas para quem está nos 40, 38 é frio. Onde começa no termômetro o quente e o frio? Não tem, é uma convenção. Ah, você pega um organismo humano, então é 36,5. Para cima quente, para baixo frio, mas você pegou uma convenção, tem outros seres que não tem nada a ver com essa convenção. Onde começa no termômetro o quente e o frio? Você percebe que, na verdade, são variantes de uma mesma coisa, temperatura. Então, eu posso aquecer a temperatura, eu posso esfriá-la. Em qualquer ponto onde você esteja, sempre tem um ponto mais frio e um ponto mais quente. E diante do universo, onde começará o frio e o quente? Essas convenções que a gente tem, por exemplo, que eu acho muito engraçadas, porque historicamente já houve luta de sul contra norte, de norte contra sul, de oriente contra ocidente. Agora imaginem a Terra como uma esfera dentro de um espaço infinito, em todas as direções. Onde é o oriente e o ocidente? Numa esfera perdida no meio do nada, ou do todo, sei lá. E o norte e o sul? Vai andando em direção ao norte, que daqui a pouco você está no sul. Vai andando em direção ao oriente, daqui a pouco você está no ocidente, não tem. A natureza não demarca isso, essa é uma convenção, mas nós nos matamos por ela. São convenções. E ele disse, essas convenções nada mais demarcam do que graus dentro de uma mesma natureza. Então, dentro da natureza temperatura, você tem graus. Dentro da natureza, digamos, geografia, você tem posicionamentos, latitudes e longitudes, mas tudo, no final das contas, é a mesma coisa. São diferenciações de quê? Da face da Terra, da temperatura, da maciez ou dureza. São diferenciações de coisas que, em natureza, são o mesmo, só diferem em graus. E tem inúmeros graus entre um e outro. E você pode transitar entre eles. Exatamente a chave desse princípio da polaridade é: você pode escolher, dentre as coisas que você tem dentro de si, em que grau você vai tê-las. Eu tenho sentimentos, que tipo eu quero?
Eu tenho pensamentos, que modelo eu vou querer? Eu posso escolher qual grau de vibração de todas as coisas que eu tenho dentro de mim. Não só posso, como devo. Porque se você não escolher, você está sendo escolhido. Um exemplo bobinho demais, mas que dá para a gente perceber bem isso. Quando você passa por um ambiente, está tocando uma música. Às vezes não estamos conscientes, mas aquilo fica rodando na sua cabeça o dia inteiro. E quando você vê, você está o dia inteiro influenciado, às vezes, por uma música que não tem lá esse nível de vibração todo. Não é isso? E isso gera afinidades, porque ela atrai pensamentos que estão vibrando na mesma frequência. Ou seja, nós não filtramos as coisas que entram em nós e geram influência. Não escolhemos em que ponto vamos vibrar. E se você não escolhe em que ponto vai vibrar, alguém escolhe por você. Não tenha dúvida, porque solto no universo você não vai ficar. Ou você está no banco da frente guiando o veículo da sua vida, ou está no banco de trás de olhos vendados. Mas não está parado, está sendo conduzido para algum lugar. Que talvez não seja o seu interesse, talvez você não tenha nenhum interesse próprio. Então, essa questão da vibração, da polaridade, que as duas trabalham muito juntas, são dois princípios, necessariamente tem que ser uma escolha consciente do homem, porque de qualquer forma ele vai vibrar. Agora, onde? Depende dele tomar ou não as rédeas da sua vida. E é exatamente o que ele vai explicar. Ele passa 2 páginas no livro, só falando de polaridades, todo tipo que você possa imaginar. Espírito e matéria são polaridades? São. Você vai aumentando a vibração da matéria, entra para o plano mental, entra para o plano do espírito, diz que chega aos pés do mundo, chega aos pés de Deus. Ou seja, se você tem identificação com algum veículo, você pode encontrar veículos mais sutis. Tem algum grau de identidade, pode elevar a tua identidade. Dá. Você não pode trocar as chaves. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não posso transformar o calor em maciez. São 2 coisas que não têm nada a ver. Eu não posso trocar, o norte pelo oriente. São 2 coisas. Agora, dentro da mesma natureza, tudo pode ser sublimado ou vulgarizado. Dentro da mesma natureza, dentro do mesmo termômetro. Eu não posso transformar o frio em vermelho, mas eu posso transformar o vermelho em violeta e o frio em quente. Então, dentro da mesma natureza, os polos são apresentações diferentes da mesma coisa e podem ser reconciliados. Então, ele vai dizer espírito e matéria, calor e frio, norte e sul, cores de baixa vibração, vermelho, laranja, cores de alta vibração, como violeta. A grande lei do universo e as leis do momento histórico em que vivemos, se essas leis forem justas e corretas, elas podem ser reconciliadas com a grande lei. Se forem meras convenções e interesses, não. Mas se forem verdadeiras leis, podem. Numa sociedade justa, as leis do momento histórico em que vivemos são aplicações do espaço e no tempo das grandes leis universais. Apresentações diferentes da mesma coisa. Alto, baixo, luz e escuridão, que aliás essa polaridade luz e escuridão, já falei para vocês, é a polaridade da consciência e da ignorância, simbolizada por luz e escuridão. O avanço humano nada mais é do que o avanço da luz contra as trevas. Ruído e silêncio. Vocês lembram que Pitágoras diz que soa uma nota musical no universo o tempo todo, a música das esferas. Ninguém ouve, por quê? Porque não para de soar, então não produz contraste. Entre o ruído e o silêncio, contraste e consciência. Sem contraste não há consciência, teoria oriental do impacto. Mas hoje já há, inclusive, algumas pessoas do terreno da acústica que dizem que é provável que haja algum ruído de fundo, realmente no universo. Que haja ondas sonoras realmente repercutindo pelo universo da forma como nós conhecemos. Hoje, bom, é claro, não há uma concordância da ciência nesse ponto, mas já há vozes que se pronunciam nesse sentido. Que mais? Mente superior e a mente finita. A mente inferior ou mente superior, elas trabalham do mesmo jeito. Uma pessoa que esteja esquentando a cabeça, fazendo lá uma operação lógica, ela pode estar trabalhando para resolver a sua questão financeira ou para tentar resolver os problemas da humanidade. É a mesma operação mecânica, é o mesmo modus operandi, só muda a finalidade, celeste ou terrestre, para a humanidade e egoisticamente só para si. Mas a mente é a mesma, simplesmente uma mente sublimada para interesses mais universais ou mergulhada no egoísmo. Mas a mesma operação lógica, diferente da intuição, por exemplo, que trabalha de outro jeito. A intuição é outra natureza, mas a mente é uma só. Voltada para cima, como um espelho, ou voltada para baixo. O que mais ele coloca aqui? Isso eu simplesmente transcrevi do livro. Oriente e Ocidente, notas altas e notas baixas. Você sobe numa oitava acima, está a mesma nota lá. Sobe mais outra oitava acima, a mesma nota lá.
e o duro e o flexível. Bom, enfim, ele dá todos esses exemplos e mais alguns no livro, no Kybalion. É importante que vocês percebam o universo simbolicamente representado como um triângulo. E para a tradição hermética, o universo é dividido em 3 mundos, o material, o mental e o espiritual. Há várias tradições, cada uma com as suas convenções particulares. O Kybalion trabalha com isso. Mundo material, mundo mental, mundo espiritual. Então, no mundo material, as dualidades, porque a base do triângulo é ampla, né, horizontal, as dualidades estão no mesmo plano. Então, você não pode dizer que o calor seja superior ao frio, depende. Depende das circunstâncias. Se você quer cozinhar um alimento, o calor é bom. Se você quer conservá-lo, é o frio que é bom. Então, no mundo material, as dualidades estão uma do lado da outra. O alto é melhor do que o baixo ou vice-versa? Não, depende. De para quê? Depende da finalidade. Ou seja, não existe hierarquia nas dualidades do mundo material. Mas, à medida que você vai subindo para o mundo mental e espiritual, aí as dualidades, elas não estão no mesmo plano, uma está acima da outra. Então, honestidade e a desonestidade são 2 polaridades, mas a honestidade está mais próxima do uno. O amor e o ódio são 2 polaridades, mas o amor está mais próximo do uno. As dualidades, elas se colocam na vertical. E existe uma que te aproxima mais do ponto final da evolução do universo, que é a unidade. Lembrem, isso é importante recapitular. Para a tradição hermética, o nome dado a Deus é o todo, ou a unidade, o ápice da pirâmide, o ápice do triângulo. À medida que os seres caminham para cima, ficam mais parecidos com essa unidade. Eles desenvolvem virtudes unificadoras, virtudes que clamam pela fraternidade, pela compaixão, pelo reconhecimento do outro como uma parte de você mesmo. Então, entrou no plano mental, no plano espiritual, as dualidades não são da mesma qualidade. Pode ser que sejam para o universo, mas para nós que estamos em evolução, não. O bem é mais propício para nos aproximar do uno do que o mal. O justo do que o injusto. Elas começam a ficar em jogos verticais. Há uma mais luminosa e outra mais obscura. E é o que ele vai falar adiante. Assim também com bem e mal e amor e ódio. Ou seja, com qualquer polaridade que você pegue no plano mental ou no plano espiritual. Elas também podem ser convertidas de uma para outra. A regra anterior se mantém, agora uma é mais próxima da unidade do que a outra. Então elas são polaridades que te elevam, você não pode ficar no tanto faz. Teria que tomar opções como ser humano, como aquilo que se espera de um ser humano, você teria que tomar posições mais próximas da unidade. Teria aquele compromisso, lembram da palavra desenvolvimento? Que eu falava para vocês que vem de desenvolver e desenrolar, era o papiro egípcio que você tem que abrir e ver o que tem escrito lá dentro. E isso é a ideia, então o desarrollo, o desenvolvimento do ser humano mais próximo do uno, com atributos mais próximos aos atributos desse uno. O amor é mais uno do que o ódio, o bem mais uno do que o mal, a justiça mais una do que a injustiça. Então ele vai dizer, no universo manifestado não há absolutos, onde há uma coisa, há também o seu oposto. Então isso obrigaria a gente a não ficarmos... Vocês já perceberam como é simplista a nossa análise do ser humano no nosso momento histórico? Todo mundo educado pela psicologia das novelas da Rede Globo. O bonzinho é bonzinho e vai morrer bonzinho, per omni seculum seculorum, amém. O malzinho, coitado dele, está predestinado ao inferno desde o primeiro capítulo, não é isso? Antes disso, desde o anúncio da telenovela, você olha para a cara, para o rictus facial dele, já sabe que ele vai para o inferno. Não precisa nem assistir a telenovela. Ou seja, é uma coisa simplista, maniqueísta, onde você não vê matizes no ser humano. Você percebe que às vezes uma pessoa pode estar dominada por algo muito negativo, mas ali dentro tem algo de compaixão, algo de bondade, e o nosso dever seria pegá-la por esse ponto e puxá-la por aí. Porque não existe absoluto no mundo manifestado. Um ser que fosse absolutamente bom ou absolutamente mal, isso diz o nosso querido Platão, negaria o próprio absoluto, porque não pode ter 2 absolutos, todos os 2 viram relativos. Então, se tem alguém absolutamente carrasco, ele negou Deus. Porque Deus é absoluto e ele também. E Platão ainda falava uma coisa curiosa e interessante, que o bem é aquilo que une. Se o bem é aquilo que une, para o universo ter um ser manifestado, ele é feito de partes, todo ser é feito de partes, isso já dizia Platão.
E para essas partes não se repelirem, você tem que ter uma liga, tem que ter uma cola que as junta. E essa cola é a bondade. Uma coisa absolutamente má, puf, explode. Então qualquer coisa para existir teria que pagar um tributo ao bem. Imaginam isso? Qualquer coisa. Então, eu comentava isso com uma dessas palestras com vocês, sei lá, uma organização criminosa tem que ter uma organização, senão cada um trai o outro e explode, vai para o espaço, não tem como. Recordo que uma vez uma pessoa, uma amiga de muitos anos, meteu-se a cozinheira e fez uma comida na minha casa, eu falei, olha, essa sua comida contraria a lei platônica, porque ela é tão má que vai explodir a qualquer momento. E ela ficou me olhando, ela enlouqueceu, comida explosiva. Foi uma brincadeira platônica, ou seja, aquilo que é absolutamente mal não teria força de coesão, não manifesta. Então tudo tem que ser dual, um pouco de luz e um pouco de treva. E que diziam os pitagóricos, quando eles estabeleciam contato com alguém, já estabeleciam procurando a luz. E conversavam com a luz. E a pessoa era obrigada a canalizar a consciência na luz, se quisesse ser interlocutor de um pitagórico, porque senão não falava a mesma língua. Aí ele ia embora, e essa pessoa talvez tivesse tido a única oportunidade da vida dela de perceber a luz dentro de si, porque cruzou com aquele homem. Vocês imaginaram? Alguém assim deixa um rastro luminoso por onde passa. E diz que era assim mesmo. Você passava pelos lugares, pelas pessoas, e dizia, deve ter passado um pitagórico por aqui, porque está todo mundo assim meio no ar. Todo mundo se sentindo muito melhor do que realmente é nesse momento. Passou um pitagórico por aqui, pelo rastro humano que deixava. Isso é muito curioso, muito interessante. Então, essa questão das polaridades, importante entendermos. Se temos alguma coisa, temos também o seu oposto. Quando você se propõe a orientar alguém, que é uma coisa delicada, passar algum conhecimento de vida, e você diz para uma pessoa, cuidado com esse defeito. Se ela te diz, realmente eu tenho que tomar cuidado, eu já vi, estou de olho, fica tranquilo, ela vai superar. Ela está vendo, vai administrar. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, cuidado com esse defeito, eu não tenho esse defeito, vai cair. Os defeitos, ou você olha para eles de frente, ou você vira as costas para eles e eles te pegam pelas costas. Isso já dizia Jung, ou você vê e domina, ou você não vê e eles te dominam. Não tem muitas outras opções, é dual também isso. Então, esse conhecimento, por exemplo, eu estou vendo a preguiça dentro de mim, estou de olho nela. Quando manifesta alguma coisa que eu vejo, é preguiça, reajo imediatamente. Então, eu posso dizer que eu não sou uma pessoa preguiçosa. Não porque não haja preguiça dentro de mim, mas porque eu estou de olho. Já vi, já localizei e estou de olho. Entendem? E nunca vai ser diferente. Eu matei, matou nada, está lá ela. Esperando qualquer distração para dar nhaque, um golpe de Estado. Isso vai estar lá eternamente, não tem outra forma. E essa é a psique humana. Que coisa cansativa, se você encarar dessa maneira é insuportável. A gente deveria considerar essa luta constante pela imposição do que somos como uma dinâmica extremamente estimulante, porque disso se trata a condição humana, lutar sempre. Para mantermos fidelidade àquilo que definimos que somos. A condição humana é uma definição consciente, definição e fidelidade. Bobeou, tudo que está nos subterrâneos vem à tona. É obra em negro lá dos alquimistas medievais. Olha e domina, aí você controla, é obra em branco. E depois a obra em vermelho, ascende cada vez mais em direção ao divino. Bom, continuando, a reconciliação universal dos opostos é a aplicação do princípio da polaridade. Não é uma transmutação, é só uma mudança de grau. Então, como falei para vocês, é fundamental que a pessoa vibre emocionalmente em algum ponto. E você reconheça isso. A partir dessa vibração, você pode elevar para um grau mais sutil a si próprio ou pode inspirar o outro a fazer o mesmo. Inspirar. Vamos já falar sobre isso. Não pode caminhar por ele. Seria ótimo se pudéssemos fazer isso, mas não dá. Nós podemos inspirá-lo a ir a graus mais elevados, mas você tem que localizar o endereço de cada fenômeno dentro de você. E se queremos ajudar alguém e temos acesso a isso dentro de alguém também. Onde está vibrando o pensamento? Ver a si próprio, ter consciência. Se você quer chegar aqui à escola e está perdido em algum ponto da cidade, você vai ter que ter duas grandezas inexoráveis. Onde você quer chegar, a finalidade, e onde você está agora. Senão não vai dar. Me perdi, não sei como é que eu vou aí. Onde é que você está? Não sei, não vou poder ajudá-lo.
Onde você está agora? Localizar a vibração no plano mental, a vibração no plano emocional, os defeitos físicos. Onde você está? Faz um diagnóstico. E a partir disso fixa uma meta. E vai subindo degrau por degrau, como diziam os egípcios, de pequenos degraus, vencendo pequenas dificuldades, sempre aprendendo a valorizar os pequenos êxitos, como fazemos com uma criança. Ela dava 2 passos e caía, agora deu 3 e caiu. Que maravilha! Você não diz, mas que besteira! Como é que você faz uma coisa dessa? Não. Ela te traz uma sementinha que ela encontrou na rua. Que lindo! Ela aprendeu a observar o caminho e encontrou uma sementinha. Existe algo dentro de nós que ainda está engatinhando, querendo aprender a dar os primeiros passos. O homem cresce de uma maneira toda desigual. Em geral, o que nós percebemos na nossa sociedade, por exemplo, é o plano de vista emocional todo infantilizado. Ou vocês acham que eu estou exagerando? Às vezes em alguns, uma certa agudeza mental para operações concretas, mas o plano emocional muito infantilizado. E há que ter paciência para amadurecer o ser humano. Há que ter paciência para conduzi-lo para o passo seguinte, para que ele entenda o que a natureza espera dele como ser humano. E se não fazemos isso, essa debilidade, essa infantilidade do ser humano vai ser explorada por aqueles que de alguma maneira querem manejar a humanidade. E constantemente o fazem. Manipulam os sonhos, as fantasias, os desejos de êxito, manipulam tudo e transformam nos monstros com os quais nós temos convivido. Bom, então não é uma transmutação, é localizar os sentimentos que você tem e gerar também sentimentos. Transmutação seria pegar uma coisa e transformar em outra diferente. Não, é o mesmo termômetro, é a temperatura. Você vai sair de um grau e ir para o outro. Não vai tirar coelhos de cartola. Você vai simplesmente arrumar o coelhinho, colocar um lacinho de fita no cabelo dele, transformá-lo numa coisa mais apresentável. Mas ainda é coelho. Não é maluquices. Ao transformar o ser humano num ser humano melhor, você não tirou coelhos de cartola. Magia é magna ciência. E existe uma lógica por trás disso. Você vai depurar aquilo que você sempre teve, aquilo que você sempre foi. Portanto, é uma operação lógica e perfeitamente plausível. É importante acentuarmos isso, gente. Que um dos maiores males da humanidade é perder a fé em si próprio. Saber que nós temos todos os ingredientes, é só saber lidar com eles, levá-los ao seu máximo grau. Mas temos dentro de nós todos os ingredientes para sermos humanos, todos nós. Então, olha aquele ser humano mais maravilhoso que você já ouviu dizer que existiu na história. Você tem dentro de si todos os potenciais para chegar a ser parecido com ele. Todos. Porque se um ser humano foi lá, você também pode ir. É a condição humana que esse ser expôs. Não sei se vocês conhecem um pouco da tradição indiana, há um livro lindo, que é o Bhagavad Gita, que fala da luta interior do homem, que era Arjuna, o grande herói da história, lutando contra as suas sombras, contra os seus defeitos. E num determinado momento, após o fim do livro, na continuação desse livro, que é o Uttara Gita, diz o seguinte: se algum dia duvidares de si próprio, se algum dia te sentires sugado pelas sombras, olha no horizonte e verás Arjuna, o príncipe dos homens, montado sobre sua montanha de sombras derrotadas. Ou seja, se ele foi, você também pode ir. Entendem isso? Olha lá, o Arjuna está lá, o Arjuna é ele, eu sou eu. Não, é a mesma coisa, o Arjuna é um ser humano e eu sou ser humano. Se um foi, garante acesso a toda a humanidade. Toda a humanidade se eleva quando um homem se eleva. Assim como todos nós caímos um pouco quando um homem cai. Isso é inexorável. E antes de continuarmos o nosso caminho, em algum momento vamos ter que descer lá e resgatá-lo. Portanto, deveria doer em nós quando um ser humano cai em algum abismo de violência e de ignorância. Porque algo de nós caiu com ele. Disse que quando Siddhartha Gautama, o Buda, se iluminou, uma aura de alívio das suas dores, uma aura de paz, penetrou em todos os seres humanos da Terra, embora eles não soubessem nem porquê. Embora isso seja colocado como uma poesia na Luz da Ásia, eu acredito nisso. Eu acho que é bem possível. Porque no final das contas não somos tantos, somos um só. E é evidente que o que afete a um, afete a todos. Bom, continuando a nossa história, como eu falei para vocês, nos planos sutis, o polo superior tem um grau mais elevado do que o polo inferior e pode dominar o inferior. É uma tendência da natureza. Isso é uma coisa engraçada. O plano material tem características próprias. Aí vocês veem lá as leis de Newton, que a matéria atrai matéria na razão direta da massa, na razão inversa da distância, etc., sei lá. O fato é que no plano material, a massa atrai a massa para ela. Em geral,
para baixo, pelo menos dentro da dimensão terrestre em que nós vivemos, no espaço, nem sempre para baixo, na direção da massa. Mas se eu solto uma caneta aqui, solto um objeto qualquer, ele é atraído para baixo, massa atrai massa. Parece que existe uma gravidade inversa nos planos sutis. Justiça atrai justiça. Quando você se alinha e admira alguém que foi muito justo, parece que de uma certa maneira você é tracionado para se tornar cada vez mais parecido. Quando você admira alguém que foi muito bondoso, parece que de uma certa maneira a bondade te puxa para ela e faz com que você aperfeiçoe o pouquinho de bondade que você tinha, mergulhado lá no meio da ignorância. O pouquinho de senso estético, ético, de amor, quando você alinha com alguém que o possuía em maior grau, parece que é puxado para cima. Imaginem isso, existe uma massa espiritual que também tem uma gravidade própria e que puxa para cima, não puxa para baixo. Por isso Platão dizia da importância de termos heróis de estimação, grandes homens que relembram o quão grande podemos chegar a ser, que existe uma atração específica nesse campo. Eu me coloco na linha de ação desse homem. Parece que de tanto admirá-lo, de uma certa maneira eu sou puxado para ficar mais parecido com ele. Como uma criança que admira o pai e vai ficando cada vez mais parecida com ele. De uma certa maneira estabelecemos uma paternidade no plano sutil. Por isso, às vezes, quando vemos aquelas tradições orientais que falavam do culto aos antepassados, eu acho bonito isso. Eu acho que é válido, mas eu acho que a gente deveria reconhecer também antepassados no plano espiritual, no plano moral. Quem são eles? Os nossos pais. Também deveríamos fazer um culto aos antepassados nesse plano. Platão, por exemplo, é nosso antepassado, certamente. E devemos muito do que somos como filósofo ao fato dele ter existido. Há uma paternidade clara e há uma atração. É uma coisa que eu acho tão bonita e tão curiosa, gente. Nós trabalhamos muito com filosofia, com crianças, com jovens, com adolescentes. Às vezes você pega um garoto que está, sei lá, tem 15 anos, 16 anos, está 6 meses fazendo filosofia, pegando essa mentalidade, convivendo com essas ideias. Às vezes ele entende em mais profundidade Platão do que uma pessoa que intelectualmente estudou Platão a vida inteira, mas não está polarizado nas mesmas virtudes que ele. Porque está fora de ângulo. E quando olha, olha de uma forma enviesada, não vê de maneira clara. Então, quando você está no mesmo canal, parece que você vê o mundo, embora muitos graus abaixo, pelo mesmo ângulo que ele viu. E consegue, às vezes, deduções. Eu ficava olhando para os meus garotos de 15, 16 anos, me diziam cada coisa. Mas como assim? Como é que você chegou a essa conclusão? Simplesmente por pureza e alinhamento. Querer ver o mundo da mesma maneira. Eu acho isso muito bonito, muito interessante. Então, nos planos sutis, as polaridades não são do mesmo nível. Uma é mais próxima da unidade do que a outra, mais humana. Ele vai falar de tratamentos mentais. Isso é 1908 que se escreve esse livro. Havia muito isso, uma tentativa de inspirar o outro através de uma polarização positiva de si próprio. Bom, isso não é impossível, mas tem certas ressalvas. Se isso existia em 1908, hoje existe muito mais, mas nem sempre tão bem sucedido, porque há algumas ressalvas que têm que ser feitas. Tudo é dual, inclusive a vontade de ajudar tem que ter inteligência junto. Vontade, amor e inteligência, dizia Platão, é uma tríade de virtudes divinas no homem. Então, você quer ter amor, quer ter compaixão, bota uma dosezinha de inteligência junto, porque senão não dá. Não funciona. Muito pelo contrário, pode gerar um vício, pode gerar uma dependência, que não é bom. Enfim, a polarização própria é a transmissão, influência mental, indução. A vibração própria atua contagia. O mais elevado ou mais consciente tem mais influência. Então é importante que a gente perceba que quando você diz fulano me inspira, tá bom, a frase é bonita, mas o certo seria mais fulano expira, porque tudo aquilo que nós somos irradia para fora, tanto para bem quanto para mal, e gera influências. E quando você tem uma virtude, mais poder ainda nessa influência. E nem sempre isso é positivo. Ixi, que coisa complicada. Um exemplo que já dei para vocês numa palestra passada. O garoto que tem um professor de matemática, que é muito competente do ponto de vista de ensinar matemática, mas que sua vida pessoal é um caos, uma pessoa agressiva, desequilibrada e problemática. Não é possível que esse garoto ache que para entender tanto de matemática tem que viver daquele jeito? Não é possível que essa habilidade desse professor para ensinar matemática globalmente na vida do garoto dê mais prejuízo do que lucro?
Ou seja, quando a nossa vida é eminentemente desequilibrada, eminentemente não comprometida com nada de humano, uma virtude que a gente tenha arrasta pessoas a serem mais influenciadas por isso. Então imaginem vocês o tão famoso e tão nefasto Adolf Hitler. Alguém vai negar que era um gênio da oratória? Era um gênio da oratória. Não era melhor que ele fosse incompetente na oratória? Era muito melhor. Porque uma virtude isolada no meio de um mar de loucura, de psicopatologia, não dá. Então, na verdade, tudo aquilo que somos exala e influencia. Nós temos uma responsabilidade social por aquilo que somos, porque gera exemplo. E quando somos mais competentes em alguma coisa, mais contundente o exemplo. Temos uma responsabilidade social por aquilo que somos. É à toa que a gente volta àquela frase que eu falo milhões de vezes, que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Porque realmente há essa influência. E quando você é mais consciente, ou mais convicto, ou mais sublimado nas suas influências mentais, ou seja, quanto mais você tem firmeza, mais influente é. Você pode ter firmeza porque é uma pessoa mais espiritualizada, ou pode ter firmeza porque é obstinado num mundo onde todo mundo é inseguro. Às vezes um fanático exerce uma influência tremenda, porque ele está firme enquanto todo mundo está oscilando. E essa firmeza hoje, sabem aquela história do mundo na terra de cegos? Quem tem um olho é rei? Ou seja, temos uma responsabilidade muito grande por aquilo que somos, porque de alguma maneira isso contagia. Agora, importante, contagia. Digamos, como se diz popularmente, que os anjos não digam amém, mas eu contagio você com uma gripe. Que azar, hein? Eu escolhi você. Contagio você com uma gripe. Bom, de acordo com a sua resistência, pode ser que você fique curada mais rápido do que eu. Eu não tenho a capacidade de manter você gripada eternamente. O contágio, tanto para bem quanto para mal, é um instante. Eu não posso manter a pessoa naquele grau. Se eu, digamos que eu fosse uma pessoa muito espiritualizada, eu poderia, sim, pegar alguém que esteja predisposto para tanto, porque o livre-arbítrio aí não pode ser negado, alguém que esteja predisposto para tanto, pegá-lo pela gola e puxar até um certo ponto. Mas eu não posso sustentá-lo aí para sempre, eu vou ter que largar. Ele vai cair ao ponto onde estava, mas ele já viu o mundo por um outro ângulo, e isso vai ser para ele uma inspiração, para reconquistar esse plano com mérito próprio. Ninguém evolui por mérito alheio. Entendem isso? Isso é uma lei da evolução humana chamada livre-arbítrio. Se isso fosse possível, vinha um Jesus Cristo, um Siddhartha Gautama, um Lao Tse, acabava o problema da humanidade, evoluía todo mundo. Mas não dá, infelizmente ou felizmente, sei lá, quem criou essa lei sabe o que está fazendo. Cada ser humano evolui por responsabilidade individual. E o que você pode fazer é contagiar momentaneamente, dar um exemplo, dar um referencial, se a pessoa está predisposta a isso. Porque quem não quer ter referencial, lembrem também aquele exemplo que também está entre os 10 mais. Já falei para vocês que eu vou numerar, né? Porque aí eu falo, exemplo número 4, todo mundo, opa, esse eu já sei. Que é a história do Sócrates, quando perguntaram para ele, Sócrates, vou pegar os políticos de Atenas, uns 30 tiranos, já imaginaram? Vou amarrar eles aqui nas cadeiras. E você vai falar para eles, você é bom demais, você vai transformar todo mundo em filósofo. Imagine a paciência do Sócrates para ouvir uma coisa dessa, coitado, ele sofreu demais. E ele, com aquela diplomacia toda que ele caracterizava, diz que ele falou assim, olha, minha mãe era uma parteira, Fenarete, minha mãe era uma ótima parteira, mas ela não poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Não dá. Você não está grávido de filosofia, nem Sócrates. Não vai dar. Então você tem que estar predisposto, tem que estar grávido. Aí o Sócrates pode dar um puxão. Mas assim mesmo, é um puxão. Conquistar esse grau definitivamente com as suas próprias pernas. Não existe forma de evoluir por méritos terceirizados. Essa palavra está tão em moda, né? Por méritos terceirizados. Cada um evolui com as suas próprias pernas. Mas um bom exemplo ajuda? Demais. Te prova que isso é possível. Te dá um modelo. Demais. É quase que imprescindível. Porém, não é suficiente. Há que haver o mérito individual também. O esforço de cada um. Isso é uma coisa muito interessante, existe uma história que alguns de vocês também já conhecem muito bem, ainda temos tempo, então dá para contar uma das minhas historinhas. Digamos que o exemplo número 7. É um livro indiano, só de contos, o Kathasarit Sagara. Inclusive isso existe também no YouTube, que são os contos indianos.
Esse oceano dos rios de contos indianos é uma maravilha. E a Índia, eles tratavam até as doenças através de contos. A educação toda feita através de contos é uma coisa muito interessante. Acho que havia um grande sábio chamado Narada, que esse sábio ele era tão grande que ele estava meio caminho entre os homens e os deuses. A Índia está cheia de coisas desse tipo. Então ele andava pelo mundo, de vez em quando ele ia lá à presença do Criador, Vishnu Narayana, contar as novidades, tá? Atualizá-lo. Aí diz que um dia ele andou pelo mundo, aí Narayana chegou para ele e disse: meu querido Narada, me dê notícia dos homens bons da terra, porque o maior privilégio do mundo é estar na companhia desses homens bons. Aí o Narada ficou meio assim: pois tem tanta coisa boa para fazer na terra, o maior privilégio do mundo é estar com os homens bons. Ele ficou na dúvida, mas não falou nada. Agora Vishnu, que era um deus, criador, olhou para ele e viu, né? Você não entendeu, não é, meu querido? Não entendi não, já que o senhor perguntou. Tá, eu vou te dar um exemplo, uma situação concreta que você vai entender isso. Desce lá na terra e vai até uma árvore bodhigaya que nesse momento deu à luz, nos seus galhos, a um filhote de passarinho. Acabou de quebrar a casca. Vai lá, pergunta para esse filhote de passarinho por que o maior privilégio da terra é conviver com os homens bons. Então foi ele, né? O passarinho realmente tinha acabado de esticar as asinhas e sair da casca do ovo. Ele perguntou: oh, minha nobre ave, eu vim aqui porque Vishnu mandou perguntar para você por que é um privilégio conviver com os homens bons. Essa história é engraçada porque todo mundo fica meio assustado no início. O pássaro arregalou os olhos, olhou para ele, pula, caiu durinho para trás. Ele ficou tão assustado quanto vocês, com essa cara assim. Como assim? Que é isso? Aí voltou. Aí Vishnu fala: ah, tá bom, eu sei que não deu certo. Agora você vai ali naquela fazenda daquele fazendeiro que é um homem muito bom, meu seguidor. Acabou de nascer um bezerro, pergunta para esse bezerro. Narada foi, assim, meio desconfiado, mas Vishnu mandou, vamos lá, né? Ele chegou lá, o bezerrinho estava equilibrando nas pernas, trêmulo. Oh, meu querido animal, tão belo, que acabou de vir à luz. Me responda por que o maior privilégio dos homens é conviver com os bons. O que aconteceu? O bezerro arregalou o olho, olhou para ele, puf, com as patinhas para cima. Aí pronto, aí realmente Narada estava num conflito existencial profundo. Ele achou: Vishnu não está brincando comigo, não é possível. Voltou lá desconfiada, Vishnu: meu caro, eu sei que você está cheio de conflitos e de dúvidas, mas agora vai dar, vai com fé. Sabe aquele reino lá? Ele falou: ih, não quero nem olhar. Aquele reino acabou de nascer um príncipe. Nossa Senhora! Um príncipe. Aquele rei teve o seu primogênito. Você vai entrar lá, vai pedir licença a esse rei, que é muito bondoso, muito justo, é um devoto meu, e vai perguntar isso para o herdeiro dele. Vocês imaginam o estado psicológico do pobre Narada. Mas foi. Chegou lá o rei: oh, mas que boas primícias, que bons indícios de sorte. Um sábio como você, Narada, abençoe o meu príncipe. E aí ele foi. Chegou lá, as amas todas saíram de perto, ele disse: deixa eu ficar sozinho com o príncipe. Chegou para o príncipe e perguntou: oh, nobre infante, por que o maior privilégio da terra está na presença dos homens bons? Aí diz que o príncipe olhou para ele e falou: oh, Narada, você pergunta isso para mim? Eu sou uma prova viva disso que você está falando. Eu tinha acabado de chegar ao mundo como um pássaro. Quando abri os meus olhos, quem eu vi? O mais sábio dos homens, que és tu. A minha alma sofreu um impulso para cima. Eu reencarnei como um bezerro. E novamente eu estava colocando os meus olhos sobre o mundo. Quem eu vi? O mais virtuoso dos homens, que és tu. Minha alma sofreu um impulso para cima. E eu que estou aqui, reencarnando entre os homens. Um príncipe. Eu sou a maior prova de quanto é benéfico a companhia dos homens bons. Agora entendam, gente, isso é um símbolo. As criancinhas pequenininhas da Índia entendiam. Nenhum passarinho nasce bezerro e depois nasce príncipe. Mas existe algo equivalente dentro da nossa alma. O obscuro, ignorante, limitado, que vai sofrendo impulsos para cima, é convidado a subir pela companhia dos bons. Portanto, a presença dos bons é indispensável no mundo. Não apenas para a alma deles, mas para a humanidade. Elas necessitam disso. A humanidade precisa ter os bons no seu meio, como referencial. No seu menu de opções tem que haver a bondade. E se existe um ser humano, existe no seu menu de opções a bondade. Ou seja, não é simplesmente psicologia nem espiritualidade, é sociopolítica. É um compromisso social. Ser bom é o melhor que podemos fazer pela humanidade. É a contramão do momento histórico que vivemos. Ser virtuoso, ser fiel a si próprio.
E para terminarmos nesse nosso capítulo, que já estamos quase no nosso horário, devemos mudar os polos ao invés de sermos escravos deles. Ou seja, síndrome de Gabriela, que também é um exemplo muito batido, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não, só a Gabriela que é desse jeito. Qualquer um pode ser o que quiser. Escolher a polaridade. Agora, como é que escolhe isso? Imaginem vocês, enobrece toda a tua vida. Se você enobrece a tua vida, a tua consciência está vibrando nesse andar, todos os moradores desse andar vão conviver com você. Bons sentimentos, bons pensamentos. Agora, se você tem algum pezinho, alguma concessão de consciência lá embaixo, os moradores daquele andar vão conviver com você. Ah, como é que eu faço para ter sentimentos nobres? Tenha tudo nobre na vida. Eleve as tuas vibrações. E tudo que é próprio desse plano, todos os que moram nesse plano vão ser teus vizinhos. E vão trocar influências com você. Ou seja, se a gente admite um sentimento vulgar, uma emoção grosseira, um gosto grosseiro, desumanizado, egoísta, algo de nós vai morar nesse andar e vai ser influenciado pelos vizinhos. Portanto, não estaremos plenos, equilibrados no andar. E esse é o nosso drama. Sempre oscilamos entre dois planos muito díspares. Em algum momento, aquele plano mais baixo vai gerar fatos na nossa vida, que às vezes comprometem a nossa vida toda. Isso é o drama da humanidade. O Pinóquio, que é o nosso amigo aí uma história tão expressiva, não só o desenho do Disney, mas também o livro lá atrás de Carlo Collodi, é uma coisa linda. E ele diz o seguinte: ficar onde me colocar é coisa de cadeira. Ou seja, ficar onde a sociedade pensou que eu tenho que estar, porque eu não sou cadeira. Muito respeito pelas cadeiras, mas eu não sou cadeira. E eu tenho o ímpeto de me tornar cada vez mais humano. E para isso conquistar as virtudes necessárias. Menino que quer ser mau, nunca passará de menino de pau. Lembram disso? Não vou entrar em detalhes com vocês sobre isso, porque a história é muito linda. Seu pai, Gepeto, lembra muito um cidadão da mitologia grega chamado Jápeto, que junto com Climene deu origem a Prometeu, que é um grande referencial mítico da humanidade. Esse ser que sonha dar asas à humanidade, que sonha ser menino de verdade e se espelha numa estrela. Primeira estrela que eu vejo, realiza o meu desejo, o planeta Vênus. E todas as referências simbólicas que o Walt Disney coloca dentro desse desenho, que são maravilhosas. O Walt Disney era uma criatura muito especial. Né? Mas o fato é que essa aspiração de Pinóquio de não ser cadeira, ser humano, ser menino de verdade, é um referencial que todo ser humano deveria exigir de si também. Cometendo seus erros, seus acertos, de vez em quando virando um jumentinho na Ilha dos Prazeres, voltando, lutando, passando pela obra em negro, que é a barriga da baleia, né? Saindo à tona, trazendo o seu pai, que é espírito, de volta à vida, reconciliando tudo, harmonizando com essa estrela safada azul. Tem muito simbolismo por trás disso. Mas, fundamentalmente, a minha vibração não é para estar aqui. Eu não sou cadeira. E ela vai estar onde eu quero que esteja. O ser humano é uma construção própria, por definição. A minha vibração vai ser aqui. Por quê? Porque eu quero, porque eu devo e porque eu posso. Esse é o segredo do princípio da polaridade. Fácil? Não é fácil. Mas é uma luta para a vida inteira. Se nós não amarmos a luta, estamos perdidos. Essa luta constante da construção de si próprio. Ah, eu sou pacifista. Eu também sou. Mas os meus glóbulos brancos não são, felizmente. E as minhas virtudes também não. E elas não podem ser. Tem que lutar. Continuar lutando pelo nosso aperfeiçoamento para que haja paz fora, senão não vai dar. A passividade fora vai gerar violência. Quando a animalidade se reúne, é a lei do mais forte. Quando se reúnem seres humanos, é paz. Mas para isso, vitória dentro. Bom, isso é basicamente o princípio da polaridade. Lembro a vocês, semana que vem estaremos aqui com o capítulo 11. Lembro a vocês aquilo que eu peço sempre. Essas palestras no YouTube têm sido uma fonte de propaganda muito boa para nós. Então, peço que vocês compartilhem. Vocês não sabem quanto nos beneficia se você manda um e-mail para um colega falando, dá uma olhada no YouTube. Um e-mail. Porque nós somos voluntários, o nosso trabalho é voluntário. Isso ajuda muito na nossa propagação. Então, conto com a colaboração de vocês. E abro para perguntas. Nós temos exatamente 4 minutos e meio. É importante o que você está falando. A gente não deve ter um ideal sobre-humano, mas humano. Ser justo, ser fraterno, ser bondoso é bem humano. Não é nada do outro mundo, é desse mesmo.
E o que você vai perceber é que a grande arte do ser humano é construir a si próprio independente do meio. Se você olhar, isso também é um exemplo velho. Eu acho que essa aliança nem sai mais do meu dedo para eu dar esse exemplo, não sai. O ouro, Platão chamava de homens do ouro, homens de ouro. Sabe por quê? Porque o ouro é um metal que é tão fiel a si próprio que ele pode estar em contato com a pele humana que não deixa de ter a mesma cor, as mesmas características. Se fosse um outro metal qualquer aqui, estaria preto. O homem de ouro é tão fiel a si próprio que, independente do meio, ele permanece sendo dourado, brilhante, do mesmo jeito. É construído de dentro para fora. E isso vai ter que acontecer. Você não pode depender do meio para ser bom, porque senão isso é virtude de esponja, não de ser humano. Esponja você coloca dentro do balde de tinta azul, ela fica azul. Você espreme bem, bota no balde de tinta vermelha, ela é vermelha. Isso é virtude do balde, não dela. Então nós temos que ter a condição humana construída de dentro para fora, trazer à tona as nossas virtudes humanas, independente do meio. E isso é a grande realização do ser humano. É a ideia, o ideal da espada, né? Que você coloca ela na água gelada, depois coloca no fogo, martela, você vai fazendo um aço de boa têmpera, que independente dos extremos, ele não se parte. Ele pode estar nas situações mais extremas, não se parte. É o mito de tantas espadas na história. O mito da espada de São Galgano, a espada do rei Arthur. Independente do meio, ela não se parte. É um aço de boa têmpera. Já falei para vocês, aliás, hoje eu não falei nenhuma vez dela, da minha querida avó, que ela costumava dizer isso, que o mundo é que nem pedra de amolar, ou ele te afia, ou ele te desgasta, depende se você é faca boa ou faca ruim. Depois que a minha avó morreu, eu descobri que tem um filósofo que fala exatamente isso, eu não sei de onde ela tirou isso. Ela era analfabeta, mas é uma sabedoria de vida. O mundo é pedra de amolar, você pode ficar afiadinho ou pode ficar gasto. Depende do metal de que você é feito. Mas a grande virtude humana é não depender do meio para ser o que ele tem que ser. Porque senão a virtude é do meio e não tudo. Mas não estamos procurando virtudes sobre-humanas. Tudo isso que a gente está falando são virtudes humanas. E não é difícil você encontrá-las dentro de você. Fácil de alcançar. Vê um ato de justiça que você vai sentir vibrando isso dentro de você. Vê um ato de nobreza, você vai sentir isso vibrando. Nós nos reconhecemos no bom, no belo e no justo. Isso porque tem sementes dentro de você, porque senão não vibrava. Eu entendo assim. Não é que tenha que ter um equilíbrio. O mal, ele vai se aperfeiçoar para ter provas à sua altura, para que você possa subir para um degrau superior. Então é evidente que uma pessoa muito pequena tem problemas muito pequenininhos. O homem é do tamanho dos seus problemas. Um problema grande nos honra por estar na nossa vida, né? Porque acha que nós damos conta. O professor Jorge Ângelo Braga, que foi o fundador de Nova Acrópole, ele dizia, não diga que um problema é grande demais para você, porque é como uma pedra. Se ela tivesse sido atirada alta demais, não tinha te pego. Se pegou é porque é da tua altura. Óbvio. Agora é evidente, quando crescermos os problemas serão maiores, porque você tem que ter obstáculos maiores para chegar a um outro degrau. Então vocês vão ver que tem um clássico indiano lindo, para mim é o livro mais bonito que eu li na minha vida, que se chama Ramayana. O príncipe Rama fica o tempo todo lutando contra um demônio, Ravana. Aí no final ele mata o demônio, todo mundo ufa, com aquela mentalidade de novela da Rede Globo, matou o malvado. Aí o Ravana deixa uma carta para ele, eu dei minha vida para que tu lembrasses quem eras. Eu ofereci minha vida e tu a aceitaste. Você diz, então ele foi bom. Se não fosse ele e a derrota dele, Rama não lembraria quem era, que era uma encarnação do próprio Vishnu. Ele diz, então ele foi um obstáculo positivo. Lembrem que eu sempre comento, o que o filho de vocês acha das aulas de matemática? Não são um capeta encarnado? Mas você que é pai não acha que são boas? Acha, né? E vai que tiram as aulas de matemática do colégio. Você não tira o filho desse colégio? Então as dificuldades no nosso nível, elas não são agradáveis. Mas do ponto de vista de quem está olhando assim, um pai, um grande pai, acha que todas são boas. E sem elas a gente não cresce. Não é bom uma poltrona muito confortável quando nós temos muito que caminhar ainda. Talvez seja melhor ela ser um pouco mais durinha. Esse sentido da dureza é virtude.